Pessoal, tudo bem? Hoje é dia do programa A Bíblia Responde. É o programa em que você faz as suas perguntas bíblicas e coloca as suas dúvidas teológicas e a gente responde com uma perspectiva bíblica. Hoje a pergunta não é sobre explicar um versículo, hoje a pergunta não é sobre comentar um fato histórico, bíblico, não. Hoje a pergunta é simples e direta. Pastor, é pecado jogo de azar? É pecado jogar jogo de azar? Vamos responder essa pergunta no vídeo de hoje. Se você já tem a sua pergunta, a sua dúvida e quiser que eu responda, deixa aí nos comentários. Eu estou respondendo pela ordem as perguntas que vão chegando. Bora pro vídeo? O seguidor perguntou se é pecado jogar jogos de azar. Eu agradeço ao seguidor pela pergunta e essa pergunta é muito oportuna numa época que um monte de gente está jogando o jogo do tigrinho. Eu já tô cheio disso, gente. A gente abre o status das pessoas, a gente abre o stories das pessoas, a gente vai analisar uma solicitação de amizade de uma pessoa, é com a estética horrível daquele jogo, daquele monte de tigrinho se mexendo. Aquela estética é horrível. Jogar na Mega Sena, na Loto Fácil, é pecado ou não é? Eu vou fazer 4 observações para que primeiro você entenda se é pecado ou não. Observação número 1. Se você joga qualquer joguinho de azar com ganância em dinheiro, é pecado, não jogue. Há um texto lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 10, o que Paulo disse? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não é exatamente isso que acontece com um monte de gente que se torna descontrolada diante do joguinho de azar, perde tudo que tem, vende tudo que tem, não ganha nada, se ganha é uma mixaria, uma farpela, para usar o linguajar aqui da minha região. Se o seu desejo de jogar joguinho de azar é para ganância em dinheiro, é por avareza, é por amor ao dinheiro, é para ostentar, é pecado, não jogue. Argumento número 2. Se o joguinho de azar te levar ao vício, é pecado, não jogue. Porque Deus não te chamou, Deus não fez o ser humano para ser dominado pelo pecado nenhum. Deus chamou o homem para dominar. Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus disse a Caim que o desejo de pecar, o pecado está à nossa porta, mas cabe a nós o poder de dominá-lo. Fomos chamados para dominar o pecado e não ser dominado por vício nenhum. O homem que é dominado por vício, ele não é dominado por Cristo, porque quem é dominado por Cristo domina os seus próprios vícios. Uma das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 é o domínio próprio. É quem sabe se dominar e não joga descontroladamente. O problema é que quando o cara começa a jogar um joguinho desse aí, ele vicia, porque se ele ganha R$500, ele vai jogar, apostar mais para ganhar mais e perde mais. Aí o que o Paulo diz? Ele se mete em destruição própria. Argumento número 3. Se o joguinho de azar te leva a gastar tudo que tem, inclusive gastar o que é dos outros, é pecado, não jogue. A gente tem visto recentemente pelo Brasil afora, por causa desse jogo do tigrinho, pessoas vendendo casa, pessoas fazendo empréstimos altíssimos na aposentadoria dos avós, vendendo os bens dos outros, perdendo tudo que tem, ficando depressivo e se matando por conta disso, gente. Se isso acontece com você, pare imediatamente, porque você está pecando. Você conhece pessoas que inclusive chegaram a perder a família, porque tudo que tinha dava pro joguinho de azar para ganhar mais, para querer mais. Há pessoas que tiram o pão da mesa dos seus filhos para jogar. E se isso acontece, é um pecado grave. O 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quem não cuida principalmente da sua família é pior do que o infiel, é pior do que um descrente. Se você deixa de comprar uma roupa boa para jogar no joguinho de azar, se você deixa de comprar uma comida de melhor qualidade e compra uma comida de segunda classe por causa do jogo de azar, é pecado. Por último, número 4, suponha que você ganhe nesse joguinho de azar. Suponha que você ganhe muito dinheiro. Você já se perguntou da mão de quem está vindo esse dinheiro? Você já se perguntou quantas famílias deixaram de comer por causa de alguém que apostou e você ganhou? Você já pensou em quantas pessoas venderam tudo que tinha apostando no joguinho, você ganhou e a pessoa perdeu? É jogo de azar, gente. Se você ganha, alguém está perdendo. Se você ganhar e ficar rico, tem alguém ficando miserável, pobre, e você lucrando em cima dele. É um jogo de azar. Quem ganha é porque alguém já perdeu. Então pense bem nisso. Em resumo, se você joga esporadicamente, eu conheço pessoas que jogam no final do ano. Eu não vejo problema.
porque isso não se torna um vício. Se você não se viciar nisso, se a sua família não passar fome por causa do joguinho, eu não vejo problema. Agora, se esses 3 problemas primeiros aqui acontecem, aí você tá ferrado, para de jogar imediatamente. Eu aconselharia você a não jogar nenhum tipo de joguinho de azar. Eu nunca joguei nada na vida desse jogo de azar. Já participei de bingo, sim. E ninguém pode argumentar que bingo é pecado, porque é de azar que não é. Porque os brindes que são sorteados no bingo são brindes simbólicos. Não vai deixar ninguém rico, não vai mudar a vida de ninguém. Eu conheço muitas igrejas que fazem rifas para ajudar algum necessitado daquela comunidade. Com isso, rifam um liquidificador, rifam uma sanduicheira. São brindes bem simbólicos, prêmios bem simbólicos que não atiça a ganância de ninguém, mas que tem um objetivo beneficente. Nesse sentido, não há problema nenhum. Mas, meu irmão, se você joga descontroladamente, gasta tudo que ganha, se você tira o pão da mesa dos seus filhos para investir no joguinho de azar, se você perde a sua paz por causa disso, tem mais isso. Não perca a sua paz por joguinho de azar. Se isso está tirando a sua paz, sai disso, irmão. É a armadilha do diabo, sai disso. Trabalhe honestamente, use a inteligência que Deus te deu para usar meios de investimento lícitos e bíblicos para que você ganhe dinheiro. Desejo que você enriqueça, tenha estabilidade, tenha prosperidade na sua família, tenha sua esposa em amor a você, tenha os seus filhos debaixo de sua autoridade, que nunca falte o pão na sua casa. Mas pelo amor de Deus, não perca aquilo que Deus já te deu jogando essa peste de jogo do tigrinho. Pelo amor de Deus. Deus te abençoe e tenha uma excelente quinta-feira.